Se o sono do seu bebê melhora por uns dias e depois parece piorar de novo, se vocês avançam 2 passos e voltam um, esse vídeo é para você. Porque o sono infantil não é uma linha reta e tentar tratá-lo como se fosse é uma das maiores fontes de frustração para as famílias. A gente foi ensinado a acreditar que quando o sono melhora, ele deveria seguir melhorando, como se fosse uma escada que a gente vai subindo. Mas o sono do bebê não funciona como escada. Ele funciona como um processo. E processo tem curva, tem avanço, tem reorganização e tem ajustes. Eu sou Mariana Friend, especialista em sono infantil. E aqui no canal a gente aprende a entender a linguagem do sono do bebê antes de tentar intervir. Porque o sono não é erro, ele é comunicação. A primeira coisa que eu quero que você entenda hoje é que o problema quase nunca é o bebê. O problema é a expectativa. Quando a gente acredita que o sono deveria evoluir de forma linear, qualquer oscilação vira um sinal de falha. E aí surgem perguntas como: eu fiz algo errado, eu perdi tudo, voltamos à estaca zero. Mas o bebê não perdeu nada. O corpo dele só está se reorganizando. O sono não existe separado do resto da vida do bebê. Ele acompanha o desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento emocional, as fases de vínculo, as mudanças no ambiente, mudanças na rotina, as mudanças na família. E nada disso acontece em linha reta. E aqui tem um ponto muito importante que quase ninguém fala. Nem todo bebê passa por grandes alterações de sono. Alguns bebês atravessam as fases de desenvolvimento, os saltos motores, as mudanças cognitivas, emocionais e até mudanças na rotina e seguem dormindo de forma tranquila. Outros bebês, sim, eles são mais afetados. Eles sentem mais, precisam de mais regulação, pedem mais presença. Isso não significa que um bebê seja mais certo do que outro. Significa que são 2 indivíduos diferentes. É um erro tratar todas as fases como iguais e todos os bebês como se tivessem que reagir da mesma forma. É aí que muitas famílias se perdem, porque tentam aplicar a mesma resposta para bebês diferentes, em fases diferentes, com necessidades diferentes. Nem todo bebê reage a todas as fases do mesmo jeito. O que faz a diferença não é prever a fase, é saber ler o bebê dentro dela. E essa leitura pode ser a diferença entre atravessar uma fase em águas calmas ou turbulentas. Um termo que se espalhou que nem rastilho de pólvora é a chamada regressão de sono. Mas muitas vezes o que eles chamam de regressão de sono é, na verdade, uma progressão. O bebê aprende algo novo. O cérebro trabalha mais, o corpo está mais ativo, a necessidade de regulação pode aumentar e o sono pode mudar. Alguns bebês ficam mais sensíveis e podem buscar mais contato. Outros podem ficar mais alertas, mais animados, querendo treinar as habilidades. Isso não é voltar para trás. Isso é se reorganizar. Recentemente eu acompanhei uma família que estava realmente angustiada. O bebê tinha dormido melhor ali por mais ou menos 3 semanas. As noites estavam mais tranquilas, os pais estavam respirando mais aliviados e de repente ele começou a acordar de noite. Os pais ficaram logo perdidos. Foi a primeira sensação de, meu Deus, fizemos algo errado. Aí eles tentaram firmar ainda mais a rotina. Apertar os horários, manter com rigidez, reforçando o que já estavam fazendo com medo deles terem feito algo errado e estarem causando os despertares. Mas o bebê estava começando a engatinhar. O cérebro estava em plena reorganização motora. O corpo mais ativo, mais treino durante o dia, mais ativação à noite. Não era regressão, era desenvolvimento. Em vez de parar tudo e recomeçar do zero, a gente fez pequenos ajustes pontuais. Mantivemos o que já funcionava, mudamos o que precisava ser ajustado, sustentamos presença nas fases mais sensíveis. Em pouco tempo, o sono voltou a se reorganizar, sem ruptura, sem início, sem desespero. Outro erro comum
é acreditar que só porque o bebê conseguiu dormir melhor por um período, ele nunca mais vai precisar de apoio. Mas a autonomia, ela é contextual. Em fases mais sensíveis, alguns bebês podem precisar de mais presença novamente. Isso não apaga o que já foi construído. E responder ao pedido de regulação é o que permite que o sono volte ao equilíbrio depois. Na prática clínica, o que eu observo não é uma linha reta, é uma organização em camadas. Primeiro, mais segurança, depois mais previsibilidade, depois mais estabilidade, depois mais autonomia. Entre uma camada e outra, podem existir oscilações. Isso é esperado, isso é humano. Agora, é importante dizer uma coisa: nem toda oscilação é normal e pronto. Às vezes, a oscilação pode indicar um excesso de estímulo, privação de sono acumulada, um ambiente desregulado, um ritmo desalinhado ou expectativas irreais. A diferença está na leitura. Não é ignorar a oscilação, é interpretar. Somente entendendo a linguagem do sono é possível diferenciar o que é esperado do que é ajustável. Se o sono oscila, muitas famílias entram em modo pânico. Mudam tudo, recomeçam tudo, ou firmam tudo. Mas quando o sono muda, o bebê não precisa de reinício, ele precisa de ajuste fino. Porque o que já foi construído continua ali. Quando o sono sai da linha, o que mais ajuda não é apertar, é voltar ao básico. Ajustar o que precisa ser ajustado, manter o que está funcionando, sustentar a presença, respeitar a fase. E quanto mais o adulto confia no processo, mais o bebê consegue se reorganizar. O sono infantil não é uma linha reta, é um caminho com curvas. E curvas não significam retrocesso, significam adaptação. É por isso que no meu trabalho a gente não busca o sono perfeito. A gente busca o melhor sono possível, coerente com o desenvolvimento, coerente com a família, coerente com aquele momento de vida. Porque entender vem antes de intervir. Se o sono do seu bebê oscila, isso não significa que vocês falharam. Significa que o corpo dele está vivendo. E viver não é linear. Mas quando a gente aceita que o sono oscila, surge uma pergunta essencial. Isso é uma fase esperada ou um sinal de que algo precisa de atenção? Nem toda oscilação é regressão. Se você está cansada de tentar fazer o sono funcionar como fórmula, talvez não falte esforço, talvez falte contexto. Aqui no canal eu te ajudo a entender a linguagem do sono do seu bebê sem transformar cada oscilação em um problema. Se esse olhar faz sentido para você, fica por aqui. Esse espaço é para famílias que querem descanso, com mais consciência e menos cobrança.